Oi, meus picturescos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Viana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vim aqui trazer um novo quadro aí, que pode estar sendo um novo quadro aqui no canal, que é contando de cenas deletadas dos filmes da Disney. Eu não lembro muito bem se eu trouxe algum vídeo assim, mas eu quero começar a trazer, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, claro. Depois que terminar esse vídeo, vocês comentem aí embaixo o que vocês acharam. Eu vou comentar sobre as cenas deletadas de Lilo e Stitch, eu vou comentar sobre algumas cenas, não vou comentar sobre todas, porque deve ter muita cena. E eu só quis trazer as de um vídeo mesmo, que eu achei mais interessantes. Então se vocês gostam de Disney Animações, já se inscrevam aqui no canal, deixa o seu like aí no vídeo e não se esqueça também de ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação de vídeos novos e compartilhar o canal com seus amigos, porque aí sim vai ajudar o canal a crescer e fazer esses tipos de vídeos chegar em mais pessoas. Se vocês querem me acompanhar em outras redes sociais também, eu também tenho um Instagram e um Twitter, eu vou estar deixando todos os links aqui embaixo na descrição também. Eu tenho 2 Instagrams, sendo que um deles eu posto os meus desenhos e o outro são as minhas fotos pessoais. Então se vocês tiverem essas redes sociais e quiserem me acompanhar, procurem os links aí embaixo que eles vão estar todos aí. Eu vou comentar sobre algumas cenas deletadas de Lilo e Stitch, as cenas que eu achei mais interessantes e também as que estão animadas, sendo que uma delas ela só tá em storyboard, mas enfim. A primeira cena que a gente pode ver é a cena do julgamento do Stitch, que aí nessa antiga versão aí da cena, o Jumba não estaria presente e ela teria outras falas. Por exemplo, a grande conselheira aí, que é a líder de todos os outros ETs, ela estaria aí mostrando as consequências que levaram o Stitch estarem nesse julgamento, que seria estar atrapalhando a vida dos seres alienígenas aí na cidade deles. E o interessante dessa cena é que a gente pode ver que eles mostraram como que seria o mundo aí dos alienígenas, coisas que a gente não tem aí no filme, a gente não sabe nada deles, além de só aquela nave lá. Então foi bem interessante, bem legal de se ver essa cena aí, que mostra o Stitch aí na rua, destruindo um trânsito e destruindo outras lanchonetes também. Então a gente pode ver como que seria aí esse mundo, que seria muito bem habitado. Como eu disse, o Jumba não está aí nessa cena, como a gente pode ver que ele tá na cena final. Isso porque os diretores, eles acharam que o conselho, ele tava meio que julgando o Jumba por criar o Stitch, não pelas consequências das ações aí do Stitch. Então acabou que eles acrescentaram o Jumba e mudaram um pouquinho aí da cena. E agora a gente não tem essa cena aí de como que seria o mundo dos alienígenas e o que levou o Stitch a estar aí. Sendo que foi por outros motivos, que é mais por culpa do Jumba mesmo. A cena que eu vou estar trazendo agora é aquela cena logo depois da briga que a Nani e a Lilo têm no início do filme por conta do Cobra Bubbles aí, que é o assistente social. E ela é bem igualzinha até o momento que a Lilo chega aí no quarto e ela tá aí brincando com a Shepa, ela tá aí olhando ela. Quando a Nani chega no quarto e traz um pedaço de pizza, a Lilo, nessa versão da cena, ela acaba aceitando o pedaço de pizza e ela diz que vai contar uma história aí pra dormir pra Nani. E essa história que ela ia contar pra Nani ia ser uma história sobre um urso fedido e amigável que se chamava Torradeira. Mas daí vocês perguntam por que eles eliminaram essa cena e meio que alteraram ela, porque não tem essa parte aí que a Lilo come a pizza e nem ela conta essa história aí na versão final pra Nani. Isso porque depois de alguns testes de exibição aí dessas cenas pro público teste, eles acabaram confundindo a Nani com a mãe da Lilo. Então foi por isso que eles resolveram dar um ar mais de irmãs mesmo pra ela, até porque a Nani não é mãe da Lilo, ela é irmã dela. Então por conta desse engano aí que o público teste sofreu de pensar que a Nani era mãe da Lilo e não a irmã, eles acabaram alterando a cena e trazendo um ar mais de família pra elas, que é aquela cena lá onde a Lilo fala sobre o que ela sofreu lá na escola de Ula e o que ela tava passando também. A outra cena, eu considero ela uma das mais pesadas e eu agradeço super que eles tiraram essa cena do filme, que é a cena da morte do Fofuxo. Sim, Fofuxo, aquele peixe do início do filme, quando a Lilo vai levar aquele sanduíche de pasta de amendoim. O peixe, ele acabaria morrendo aí no decorrer do filme. Isso porque a Lilo, já com o Stitch, ela levaria o Stitch pra conhecer o Fofuxo e ela tiraria ele do mar pra mostrar pro Stitch. O Stitch acabaria batendo na mão dela porque ele não queria ver o peixe. E o peixe ia cair um pouquinho longe. E quando a Lilo brigasse com ele e fosse lá ajudar o peixe a voltar pra água, algumas gaivotas ia começar a
atacar ela e atacar o Fofuxo. Daí o Fofuxo acabaria morrendo e seria uma cena bem pesada, porque ia mostrar a Lilo enterrando o peixe e o Stitch aprendendo que todas as ações dele trazem consequências. Seria uma forma bem dark dele estar trazendo esse ensinamento aí pro filme. Eu agradeço que eles tiraram essa cena aí da versão final do filme, até porque mudaria um pouco do tom do filme, ele ficaria bem mais melancólico do que é. Essa cena aqui, ela seria um pouquinho mais polêmica, porque ela trataria sobre questões sociais e o caráter desagradável dos turistas. Isso porque os turistas têm a tendência de exotizar pessoas não brancas. Isso que ia acontecer aqui no filme. Seria um dia normal lá em Kauai, quando alguns habitantes começariam a abordar a Lilo na rua, perguntando onde que fica a praia. Daí alguns deles iam perguntar pra ela se ela fala inglês, porque aí sim eles iam conseguir se comunicar bem. Ia perguntar onde que tá a praia. Até que a Lilo, ela chegaria perto de uma amiga dela que, pelo que eu consegui entender lá, ela chama Lani, essa amiga dela, ou Loni, alguma coisa assim. Ela seria um pouco mais velha, ela estaria aí varrendo a calçada aí da lojinha dela. E ela ia perguntar pra Loni se eles estavam ainda usando as sirenes de alerta pros tsunamis, que é meio que normal lá pelas terras do Havaí. Daí essa amiga da Lilo, ela ia comentar que sim, e que poderia funcionar a qualquer minuto, e a Lilo ia dizer que bom. Isso que a Loni ia achar um pouquinho estranho, e a Lilo e o Stitch, eles iam correr aí pra praia, onde os outros banhistas estão, e a Lilo ia começar a simular que ia ter um tsunami aí na praia, e os turistas, se eles não corressem, eles acabariam morrendo. Os turistas não iam ligar pra Lilo soando esse alerta aí, iam dizer que ela é uma menina fofa, e iam começar a tirar fotos dela, tratando ela como qualquer uma, e não considerando o que essa pessoa tá falando. Até que a Lilo ia dizer que a sirene de alerta iam começar a funcionar a qualquer minuto, e eis que a sirene de alerta começa a funcionar e os turistas ficam desesperados porque eles pararam de pensar que a Lilo tava só brincando porque ela é uma menininha fofa, e eles iam começar a correr e iam deixar de ignorar o aviso dela. E o Cobra Bubbles, ele ia estar depois aí que os turistas correram, e a Lilo ia ficar triste e ia dizer pra ele que se ele morasse lá onde eles vivem, ele iria entender o que acontece lá. É uma grande pena que eles não colocaram essa cena aí na versão final do filme, até porque traria uma discussão sobre questões raciais. E aparentemente, pelo que eu vi aí na internet dentro das minhas pesquisas, eles resolveram cortar essa cena aí porque eles poderiam incomodar o seu público caucasiano. É sério. Disney, pelo amor de Deus, incomodar público caucasiano. Tem mais é que esfregar na cara de todo mundo que isso acontece e que isso não é normal. Isso aí acontece e é rotineiro, a qualquer momento pode acontecer. É uma grande pena aí que eles cortaram essa cena do filme, mas a gente tem aí a fotinha da sirene aí bem nos créditos do filme. A gente pode ver aí essa sirene que foi utilizada na versão final aí como uma das fotos. E muitas das animações aí dessa cena que os turistas estão correndo acabaram sendo usadas na versão final depois que o Stitch surta aí na praia quando ele tá aí vestido de Elvis, porque as pessoas estavam tirando fotos dele, o Flash incomoda ele. As animações aí dos turistas correndo acabaram sendo reutilizadas aí na versão final. A outra cena que eu vou comentar aqui é a cena da perseguição, quando o Jumba invade a casa da Lilo junto com o Plickly e quer levar o Stitch com tudo. Ele entra lá e a gente pode observar aí nessa cena que tem várias alterações aí que levaram na versão final, sendo que numa delas o Jumba, ele acaba jogando um canivete cheio de armas aí em direção a Lilo e o Stitch, e acaba que quase acerta o Plickly, mas aí na versão final eles substituíram por uma pasta de dente e alguns outros acessórios menos agressivos, até porque essa cena aí ela foi toda desconsiderada e ela foi reanimada, algumas coisas foram substituídas, porque a cena ela foi considerada muito agressiva, e uma dessas partes aí mostrava a motosserra que o Stitch acaba usando, ela acabaria furando o chão e quase acertando a Lilo. E bem aí nessa versão final da cena, o Stitch ele acaba soltando aí um pouco de gás na casa e faria com que provocasse a explosão. O Jumba ele acabaria atirando em direção ao Stitch e a casa acabaria explodindo por conta disso, e não porque na versão final a arma do Jumba ela acaba sendo interrompida na hora do tiro. E também aí nessa cena, na parte final, mostraria a casa da Lilo em chamas enquanto a Lilo olha pra ela. Ela seria bem mais pesada e bem agressiva. E eu fico feliz também que eles acharam outra forma de mostrar essa cena, mas de uma forma um pouco mais leve. Até porque essa cena aí foi bem agressiva. Eu esqueci de comentar que eu não sei se foi só eu, mas eu não sei se vocês já perceberam que durante essas cenas aí que foram redesenhadas,
principalmente a próxima que eu vou falar aqui nesse vídeo, todas as cenas que envolviam o Jumba e que elas foram redesenhadas, todo o design do Jumba acabou sendo mudado e eu fui pesquisar isso e aparentemente o motivo dele ter alterado o design dele, ter ficado mais um pouquinho fofinho e menor foi por conta do estúdio que não foi o mesmo que animou o filme final de Lilo e Stitch, mas quando eles mandaram para outro estúdio da Disney para redesenhar, eles não tinham a base do Jumba e acabaram desenhando ele dessa forma porque eles não tinham uma referência exata do personagem. Estranho, né? Essa cena aqui eu não pude de maneira alguma deixar ela de fora desse vídeo, porque ela, querendo ou não, foi a mais polêmica, que fez aí com que o filme fosse um pouquinho redesenhado aí nessa parte final. E antes de comentar dela, eu quero pedir pra vocês, se vocês gostam desse tipo de vídeo, se inscrever aqui no canal, porque todas as terças e sextas eu trago vídeos novos aqui sobre Disney, e alguma vez ou outra eu trago sobre uma animação que não tem nada a ver com Disney, quando eu me interesso em trazer alguma coisa diferente aqui pro canal, que envolve animações também. Eu quero pedir pra vocês também deixar o like aqui nesse vídeo e comentar aí embaixo o que vocês acharam do vídeo e me seguir também nas minhas redes sociais. E agora vamos falar sobre a última cena. Essa última cena ela acabou sendo redesenhada por conta do 11 de setembro. Como muitos sabem, teve um ataque terrorista aí na cidade de Nova York aí no dia 11 de setembro de 2001 e que foi quando o filme ele ainda estava em desenvolvimento, coisa que ele ia ser lançado em 2002. Ele fez aniversário junto comigo, ele fez 18 anos de idade e o filme teve uma cena que foi consequentemente tendo que ser toda redesenhada por conta desse ataque terrorista, que aí envolvia a cena final quando eles vão resgatar a Lilo do Gantu. A Nani, o Stitch, o Jumba e o Plickly, eles iam invadir um aeroporto e iam roubar um jatinho 747 e acabariam aí expulsando os passageiros e os pilotos do jato, e eles iam começar uma perseguição muito louca atrás da Lilo por conta do Gantu ter sequestrado ela no meio da cidade. E ali ia conter algumas cenas mais pesadas, como por exemplo aí essa cena que o Plickly ele tá com falta de ar, ele tá usando aqueles aparelhinhos aí de oxigênio dentro do avião, e também tinham algumas cenas em que o avião ele ia acabar rodando em cima de um prédio e ia destruir ele. Então foi por conta disso que eles tiveram que redesenhar toda a cena, e eu agradeço que isso aconteceu, porque além de você tá amenizando um pouco mais o filme, distanciando um pouco mais das pessoas, trazer um pouco aí mais da cena do Havaí, que foi aí as cenas da praia. Eles só redesenharam aí, substituíram o avião pela nave do Jumba, que foi um pouco até mais plausível, até porque não faz sentido nenhum eles irem atrás de avião, sendo que o Jumba e o Plickly eles só vieram aí pra Kauai por conta da nave do Jumba. Então fez muito mais sentido eles terem redesenhado toda essa cena e trazer um pouco, e ter trazido um ar um pouco mais havaiano também pro filme. E o nosso queridíssimo turista aí que sempre perde o seu sorvete, ele também estaria aí nessa cena perdendo o seu sorvete também. Então foi por conta do 11 de setembro também que eles tiveram que redesenhar toda essa cena aí, e felizmente ter trazido um ar um pouco mais havaiano e um ar um pouco menos agressivo também para cenas. E um extra aqui que eu vou trazer aqui para vocês, que eu descobri por conta dessas pesquisas aí, foi que eles redesenharam uma cena pro Disney Plus, que não foi especificamente pro Disney Plus, mas quando o filme ele foi lançado em 2002 lá no Reino Unido, sabem aquela cena quando a Lilo ela tá escondendo da Nani depois daquela briga delas por conta do Cobra Bubbles? A Lilo ela acaba escondendo aí dentro de uma secadora, de uma máquina de lavar, alguma coisa assim, e ela acaba sendo pega aí pela Nani. Então ela foi toda redesenhada aí lá pro Reino Unido, porque lá no Reino Unido eles acharam que as crianças poderiam esconder aí dentro das máquinas de lavar, dentro das secadoras, e poderiam acabar sendo machucadas. Então eles substituíram aí por uma cômoda e uma caixa de pizza, que acabou sendo muito mais semelhante a um forno. Então não fez diferença nenhuma eles terem redesenhado essa cena, e consequentemente, pelo que eu fiquei sabendo, eles acabaram utilizando essa cena aí na versão final do Disney Plus. Então a gente não tem a nossa cena aí que a Lilo esconde dentro da secadora, e eu achei bem ridículo da parte deles ter redesenhado essa cena, porque eles acharam perigoso demais, até porque se a gente fosse ter que redesenhar tudo e ter que diminuir o teor do filme para parecer um pouco mais inocente, eles teriam que substituir muitas coisas em outros filmes também. E cá entre nós, os pais têm que mais ficar de olho nas crianças e tomar cuidado com elas. Então, e não é por conta de um desenho animado ter mostrado isso no filme que isso iria acontecer na vida real, até porque os filmes aí de Lula e Tunes teriam que ter sido todos redesenhados também, até porque eles são muito agressivos, então não fez o menor sentido. E também é um dos outros motivos que a gente tem que manter as nossas cópias em DVD e VHS aí tranquilas dentro de casa e manter elas aí em segurança, porque senão elas podem acabar sendo ou redesenhadas aí em outras versões de streaming. Então é sempre bom ter aí a nossa versão física do filme. Bom, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você
vocês gostaram desse tipo de vídeo em que eu conto sobre as cenas deletadas de filmes da Disney. Se inscrevam aqui no canal e comentem aqui embaixo o que vocês acharam. E também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais. Lembrando de novo que tem vídeos novos aqui no canal todas as terças e sextas ao meio-dia. Um beijo pra todos vocês e até o próximo vídeo. Beijos e fui!